Boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Em nome de Jesus. Muito bem-vindos e muito bom estarmos aqui. Sempre lembramos que todos nós podemos ajudar, porque a nossa união é que faz a força. Então, na segunda parte, vamos mentalizar pessoas que a gente conhece, que precisam de ajuda, que todos nós temos coisas boas dentro de nós, que nós podemos nesse momento, principalmente a segunda parte, auxiliar aqueles que não têm condição de chegar até aqui. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Semana passada nós terminamos a parte de bicorporeidade ou bilocação, que é chamada, né? E hoje nós vamos entrar na parte de transfiguração. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje, é um assunto interessantíssimo, mas vamos lá. Bom, então Kardec aqui na questão 122, no item 122, né? Ele fala que a transfiguração é a modificação do aspecto de um corpo vivo, né? Então a pessoa tem um aspecto determinado e através da transfiguração ele modifica. Na quarta passada, nós tivemos aqui a explanação do Roberto sobre o Novo Testamento e ele falou justamente sobre esse assunto da transfiguração de Jesus. Então vamos lá, ele fala assim, ele primeiro conta uma história dessa questão de transfiguração, ele fala que uma jovem de uns 15 anos gozava de estranha faculdade de transfigurar. A ilusão era tão completa que se acreditava estar na presença da pessoa, tamanha semelhança dos traços do rosto, do olhar, da tonalidade da voz e até mesmo das expressões usuais na linguagem. Muitas vezes tomou a aparência de seu irmão, falecido alguns anos antes, reproduzindo-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. E aí ele faz uma entrevista com um médico local que conhecia a família, né? Então ele colheu as informações dele mesmo, do médico, do pai da moça, de muitas outras testemunhas oculares bastante honradas e dignas de fé. Teve ele a ideia de pesar a jovem no seu estado normal, ou seja, sem ela estar transfigurada, ele pesou ela, pegou o peso, e durante a transfiguração, quando ela tomava a aparência do irmão, que morrera aos 20 anos e era muito mais forte do que ela. O que aconteceu nesse experimento dele? Verificou que na transfiguração o peso da moça era quase o dobro. Ou seja, o irmão já era muito mais forte do que ela, então quando ela assumia a aparência do irmão, o corpo dela também acabava ficando mais pesado. Depois, mais para frente, ele vai explicar um pouco disso, mas é como se fosse uma incorporação, Norinha, mais ou menos, isso aí. Só que agrega elementos, né? Você vê que o espírito não tem peso, tal, mas ele agrega algum elemento que tornava mais pesado a moça. Isso daqui é tão interessante. Uma das coisas que me levou para o espiritismo foi isso aqui. Porque às vezes eu não vejo a pessoa, eu vejo uma outra pessoa nela. Então, na incorporação acontece isso na mesa mediúnica. Às vezes, eu não estou vendo o médium, eu estou vendo o espírito que o médium está recebendo, quando a incorporação é completa. Tanto é que, às vezes, o espírito ele assume toda a organização do médium. Então, é o que está falando aqui. Agora, tem uma reportagem muito interessante, está na internet, de uma menina, isso no Brasil, que ela assumiu o primo. E durante não sei quantos dias, não era ela, era o primo. Os trejeitos, a roupa, ela não quis mais roupa de menina, ela quis roupa de homem. Eu não lembro direito, mas foi uma reportagem que tem uma repercussão muito grande na época. Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Divaldo Pereira Franco recebe o Dr. Bezerra de Menezes no fim de uma comunicação. Vocês vão ver que o rosto do Divaldo Pereira Franco se transforma. Ele fica com o rosto igual o Dr. Bezerra de Menezes, só não tem a barba. Mas é um negócio interessante, então está dentro disso daqui. A transfiguração ela é um pouco mais aparente, um pouco mais nítida. Não é como uma incorporação, mas é muito interessante. Bom, a experiência foi conclusiva, sendo impossível atribuir a aparência a uma simples ilusão de ótica. Não tinha como, né? Pelo peso. Aí ele fala aqui, a transfiguração pode ocorrer em certos casos por uma simples contração muscular que dá à fisionomia expressão muito diferente, a ponto de tornar a pessoa irreconhecível. Mas nesses casos, a transformação não é radical. É igual a gente viu com a menina lá. Ele fala assim, uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre mulher.
e seu peso não aumentará nem diminuirá. Isso acontece muito com os médiuns. A hora que ele recebe a incorporação, tem alguns médiuns que muda a face, né? O jeito da pessoa falar é o mesmo. E aí tem um caso aqui da Meimei. Esse caso é interessante. O marido dela chamava-se Arnaldo Rocha. Então ela desencarnou e um certo dia ele conta, vou resumir bem a história, tá, gente? Tem na internet, quem quiser ver mais detalhes. Ele conta que estava numa chuva, e ele era ateu, né? Uma chuva danada, ele correu para a casa do irmão dele, né? Para se esconder. Estava todo molhado, só que o irmão dele, a esposa do irmão, era tudo espírita. E ele chegou bem na hora que estavam fazendo uma sessão mediúnica. E começou, tal, o irmão dele dialogando com o espírito, tal. E daí, um certo momento, o irmão dele pergunta para o espírito assim, você quer deixar um recado para alguém? E o espírito falou, eu queria deixar o recado, mas o sozinho não vai compreender. Aí ele despertou, porque a Meimei falava que ela ia desencarnar, ia deixar ele sozinho, e começou a chamar ele de sozinho, sozinho, sozinho. Então ele já desconfiou alguma coisa. Aí ele fala que a médium que recebeu era uma senhora já idosa, né? Com rugas no rosto e tal. E a hora que ele olhou para a médium, quando ela falou isso, estava com o rosto lisinho, estava transfigurada na Meimei, a médium, né? Bom, e aí depois também ele conta que um amigo dele lá de Minas Gerais, da Federação Espírita lá de Minas, no mesmo momento também, no mesmo dia, uma médium da Federação recebeu um comunicado, né, da Meimei e mandou um recado para Arnaldo Rocha. No dia seguinte ele encontrou essa pessoa e falou, olha, teve um comunicado ontem, fala para o teu amigo Arnaldo Rocha. Não sei. E, bom, aí depois para frente ele virou espírita, né, na verdade. Bom, no caso que tratamos, é evidente que há algo na teoria do perispírito que nos vai pôr no caminho. Então, o Kardec fala que a teoria do perispírito vai colocar a gente no caminho de por que acontece isso. Admite-se, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Nós já vimos isso numa questão de um perispírito de um desencarnado, né? Que o espírito toma a aparência que ele quer, de umas vidas anteriores, dependendo do grau de evolução dele, mas que o perispírito de uma pessoa encarnada tem a mesma condição de um perispírito de uma pessoa desencarnada. Então, ele consegue fazer também. Por uma modificação nas disposições moleculares, pode lhe dar a visibilidade, a tangibilidade e, em consequência, a opacidade. Isso no encarnado e no desencarnado também. O perispírito de uma pessoa viva fora do corpo pode passar pelas mesmas transformações. Essa mudança de estado se realiza por meio da combinação dos fluidos. Vamos pegar um exemplo do Velho Testamento. O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Quem aqui já leu a história de Nabucodonosor? Se alguém não leu, leia. Leia a história do Nabucodonosor e vocês vão ver. Está no livro de Daniel. Eu tive uma experiência em Valinhos com isso aqui. Muito impressionante. Tão impressionante que depois do fato ocorrido, eu não conhecia a pessoa. Tal a transformação que ocorreu no momento que aconteceu isso daqui, essa transfiguração. Mas vamos continuar. Em Mateus 17:2, nós vemos a transfiguração de Jesus, né? Que eles falam, e transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram brancas como a luz. Aí daqui para frente o Kardec vai dar uma explicação que eu julguei que é o que aconteceu com Jesus na época. Imaginei, né? Porque a gente não tem certeza, mas vamos lá. Imaginemos o perispírito de uma pessoa viva, não fora do corpo, mas irradiando ao redor do corpo e envolvendo-o numa espécie de vapor. Ou seja, o perispírito de Jesus, por exemplo, não saiu do corpo. Ele estava no corpo, mas ele começou a envolver o próprio corpo de Jesus. Ele pode sofrer as mesmas modificações de quando separado do corpo. Se perder a transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, velar-se como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Ou seja, o perispírito dilatou, vamos dizer assim, encobriu todo o corpo dele como se estivesse guardado num nevoeiro, né? Então o corpo está lá oculto no nevoeiro e o perispírito está aparecendo. Poderá mudar de aspecto, ficar brilhante, que foi o caso de Jesus, né? De acordo com a vontade ou o poder do espírito. Isso do espírito encarnado, nós estamos falando, não se esqueçamos disso. Mas eu vou falar uma história depois de um espírito desencarnado, para a gente ver como é parecido com isso. Isso daqui tem uma experiência de Jesus também. Jesus está pregando e eles vêm para pegar Jesus. Jesus atravessa no meio deles e ninguém vê. Está dentro disso daqui. Ele se tornou invisível. Lá no templo, no Evangelho de João, acho que fala disso. De repente eles não acharam ele.
outro espírito, combinando o fluido com esse, pode substituir a aparência dessa pessoa de maneira que o corpo real desapareça, coberto por um envoltório físico exterior, cuja aparência poderá variar como o espírito quiser. Wolf Messenger, braço direito do Stalin, Joseph Stalin. Wolf Messenger, ele era um paranormal. Ele estava fazendo um espetáculo nos arredores de Moscou e o Stalin ficou sabendo e mandou prender ele. Aí trouxeram ele. Quando ele chegou no gabinete do Stalin, como ele era um paranormal, ele contou tudo o que tinha acontecido ali. Que eles estavam defendendo Leningrado na época. E ele falou, dentro dessa sala, atrás desse quadro, tem um cofre com todos os documentos da estratégia da guerra. E aí o Stalin ficou muito impressionado e falou, eu quero saber se você realmente é um paranormal. Vamos pegar isso daqui. Ele descobriu que Péria, que era o braço direito do Stalin, era o único homem que entrava no gabinete do Stalin. Ele começou a fazer com que a aparência dele fosse igual do Péria. Ele penetrou no gabinete, ele passou por toda a segurança do Stalin, e quando o Stalin viu, ele estava na frente dele. Aí o Stalin levou um susto e deu um grito. O que você está fazendo aqui? Cadê meus guardas, meus segurança? Ele falou, eu comecei a imaginar, visualizar e me tornei Péria. Todos viram ele como Péria, que era o único homem, nem a mulher de Stalin entrava naquele gabinete, só Péria. E os seguranças ficavam por ali. Então, olha só para vocês verem, a história dele é fantástica. Entrem na internet e coloque lá, Wolf Messaging, um paranormal. Mas tem muitas histórias dele ali que vocês vão ficar impressionados, que é isso aqui. Isso aqui que ele fala nesse momento aqui é o que deve ter acontecido com a menina lá. Ela dilatou o perispírito dela, o espírito do irmão veio e deu a modificação no perispírito da irmã como ele queria, né? Ou um outro espírito evoluído, né? Mas provavelmente é exatamente isso. E aí pesava mais. E aí tem uma coisa interessante, por exemplo, eu sou médium que recebo espírito. Muitas vezes eu começo a crescer, eu começo a ficar alto, eu começo a ficar diferente. E às vezes eu começo a enxugar. Isso me deixava quase doido. Aí depois eu entro em inconsciência, porque a maior parte das comunicações minhas são inconscientes. Mas era uma coisa que deixava eu assombrado, eu não sabia como definir. A doutrina espírita esclarece isso para nós. O peso do próprio corpo não varia, porque a sua quantidade de matéria não aumenta. Mas o corpo sofre a influência de um agente exterior, que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo. É provável, portanto, que a transfiguração de uma criança diminua o peso de maneira proporcional. Essa explicação nós vamos deixar para o final, porque ficou complicado o negócio aqui, né? Mas eu imagino que pode acontecer. O que acontece quando um médium de materialização materializa um espírito? Ele diminui o peso do corpo. Tem casos que até de 20 quilos que eu já vi, que já li, né? Então, assim, pode fazer isso, imagina, né? Ele diminui de uma tal forma, o perispírito dele sai, oculta aquele corpo e ele fica só com o de criança ali aparecendo. Então, não é impossível de acontecer. O perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento. Tudo é pensamento, gente, tudo. As colunas espirituais são todos sustentados por pensamento. Então, tudo o que o espírito faz é por pensamento. A roupa que ele cria, tudo é pensamento. Então, ele plasma tudo de acordo com o pensamento. Então, obedeça o comando do pensamento, seja nascido da nossa própria imaginação, do encarnado, por exemplo, ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa. Aí vamos lá. Sobretudo quando a nossa vontade se rende à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Isso aqui nós temos uma história para mostrar agora aqui. O que acontece? A pessoa vai para um umbral, tem a mente um pouco culpada por alguma coisa que ele fez e não devia, quer dizer, está submisso lá, vai. Acontece que esses espíritos mais poderosos no umbral podem manipular o perispírito dele, e nós vamos ver aqui. No livro Libertação, capítulo 5, o Dorinho já contou essa história outro dia. Uma moça que estava lá no julgamento do Gregório. O Gregório era o rei das trevas lá, o líder lá, né? E essa moça foi a julgamento e ela tinha... Chamaram ela lá, o que você fez? Ela matou o marido e 4 crianças dela. Depois se entregou na bebida, tal, acabou se perdendo. E ele falou assim, isso aqui não tem perdão, e não sei o que lá. E aí começa,
começa a falar, a mulher profundamente influenciável, né? Modificava a expressão fisionômica, porque ele começou a falar que ela era loba, você é uma loba, você é uma loba. Aí você viu o perispírito dela se transformando numa loba, né? Igual tá aqui, ó. Ela ficou com um aspecto de lobo. E tem muitos casos no plano espiritual, a gente recebe na mesa alguns espíritos, às vezes, que estão nessa condição de animalizado, né? Aí tem uma frase aqui, ó. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz, e de suas mãos estendidas evolavam-se, que é, dissipavam-se, raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Até parece Jesus aqui, né? Mas não é. Missionários da Luz, capítulo 9, é o instrutor do André Luiz, o Alexandre. Eles estavam fazendo treinamento para pessoas que estavam, né, encarnadas na Terra, e à noite eles saíam do corpo e iam lá fazer esse treinamento, essas palestras, essas coisas todas. Então, numa dessas, ele estava fazendo oração, uma oração bem profunda e tal, e aconteceu tudo isso com o Alexandre. O que o André Luiz fala? Nunca observara dantes semelhante transfiguração, porque ele falou que em muitas orações que ele acompanhou, ele via muitas coisas fantásticas, né, nas orações, mas que nunca ele tinha observado uma transfiguração igual a que aconteceu com o Alexandre. Então deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Tanto é que a gente vê isso aqui dentro do Chico Xavier, muitas vezes. Às vezes a gente vê esse fenômeno aqui acontecer com determinada pessoa aqui dentro do Chico Xavier. Então, realmente, aquela pessoa veio buscar e ela recebeu. Aconteceu um fato interessante com o senhor. Ele recebeu uma cirurgia espiritual aqui. Antes dele receber a cirurgia espiritual, aconteceu que ele mudou completamente. A vestimenta, tudo, ele anda muito bem vestido, ele estava inclusive de blazer, tudo. Aquilo tudo sumiu e ficou como se fosse luz, esse fenômeno aqui. E depois ele recebeu esse auxílio. Era uma enfermidade que a medicina não conseguia resolver e foi resolvido. De vez em quando ele vem aqui ainda. É o poder da oração, né? Sim. E a busca. Buscai e achareis. Aquilo que Jesus fala. Aí Kardec fala, mas como poderia tornar-se menor do tamanho de uma criança, como acabamos de dizer? Neste caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Por isso não dizemos que o fato se tenha verificado, mas quisemos apenas mostrar, referindo-nos à teoria do peso específico, que o peso aparente poderia também diminuir. Como o peso da moça aumentou, ele, obviamente, achou que também poderia diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem negamos a sua possibilidade. Aliás, as partes excedentes do corpo poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. Nós vimos muito isso no transporte, né, que escondia os objetos, aquelas coisas todas, né? Então, qual o problema de esconder parte de um corpo da pessoa? Nenhum, né? Então, bom, isso aqui eu descobri esse livrinho hoje, muito interessante, é muito pequenininho, recomendo muito que vocês leiam, tem muita história de transfiguração, muita. Eu escrevi o nome aí porque a capa do livro é essa mesmo aí, ó, é meio confusa assim, não dá para entender muito bem. É do Ernesto Bozano, italiano, Impressionantes Fenômenos de Transfiguração. Tem algumas histórias lá, como eu falei, é um livrinho bem pequeno, mas tem uma lá, acho que é número 12, se não me falha a memória. Tem um camarada lá, chamava James Smith, 1870. Ele falou assim, tinha uma médium, né, lá em Melbourne, na Austrália. Tinha uma médium lá, uma senhora, numa cidade lá que chamava, acho que Charleston, alguma coisa assim, e ele quis ir conhecer a médium. E aí foi lá, era uma senhora que ele viu que não tinha estudo nenhum, era uma senhora simples, de conversa muito simplória e tal. E ele, quando estava falando com ela, ele estava pensando sobre isso. Daqui a pouco, a moça, ela entrou em transe e incorporou uma entidade que começou a falar para ele já diferente, muito inteligente, começou a falar do desenvolvimento do universo, explicou muita coisa para ele, né? E depois, logo em seguida, essa entidade deixou ela, mas já veio uma outra. E essa outra também, muito inteligente, começou a falar do desenvolvimento do ser humano na Terra, das raças primitivas. E contou com detalhes, 12 raças primitivas antes, né? E começou a falar o detalhe de cada uma delas. E falou para ele assim, você tem um amigo, eu não vou lembrar o nome dele, não importa, mas tem um amigo seu, se você vier com ele aqui amanhã, eu vou fazer que no rosto dessa senhora apareça cada uma das raças que eu te falei, né? Mas não deu outro, o amigo dele era desenhista, por isso que ele queria o amigo dele. Aí foi o amigo dele lá no dia seguinte com ele, rapidinho, né? A mulher recebeu a entidade novamente
E aí começou a mostrar as raças para ele, né? Tinha europeu, asiático, ele começou a falar lá. Bom, enfim, aí começou a aparecer no rosto da senhora, as raças primitivas. Só que tinha alguns que eram muito feios, assim, pelo que eu entendi, que ele deu trabalho para ele segurar o desenhista, para o desenhista não jogar o lápis fora e sair correndo. De tão assustador que era o negócio. Mas assim, o espírito já falou para ele fez o quê? A transfiguração nessa senhora para que ele visse, e ele ficava muito tempo, né, transfigurado. Porque ele ficava contando os detalhes daquela entidade. Ó, esse aqui é um ser humano assim, que viveu assado, tinha isso, tinha aquilo, o costume era isso, o costume era aquilo. Ia mudando, então era muito tempo. E tinha caso que o desenhista queria correr fora, que o negócio era feio. Isso é tão interessante que muitas vezes a gente vê da pessoa, em nós. Às vezes a gente olha da pessoa e a gente vê. A gente já tem uma impressão não muito boa com a pessoa. Mas aí é necessário que a gente converse. Porque a gente conversando, às vezes a gente muda de opinião. Quantas mulheres que vê o cara, acham ele feio, antipático, tudo, depois casa com ele. Não é verdade? Porque começa a dialogar, começa a conversar e começa a descobrir o íntimo, aquilo que ele tem. Mas normalmente, às vezes, a aparência também, ela mostra quem é o espírito que está encarnado ali. Tem uma outra história nesse livrinho. Gente, esse livrinho é bom, mas só que eu não sei se acha para comprar. Eu peguei na internet, baixei em PDF. E ele é pequenininho, tem bastante história legal. Tinha uma que o senhor, foi ele, a esposa, a filha e a mãe, numa casa de uma médium. E essa aí o senhor vai gostar. Isso é o que acontece aqui. Incorporou um médico na médium, né? Com o rosto transfigurado e tal. E ele disse que era do século XIX, XVIII, final do século XVIII. Beijou a mão das moças, né? Com aquela educação toda cordial da época. E depois chegou nele, ele estava com uma doença, né, com problema de saúde. Ele falou, não vou falar nada. E o médico pegou na mão dele e começou a relatar para ele o problema que ele tinha. Só que o problema dele não era físico, não. Não era um problema físico, era um outro problema, psicológico e tal. E daí o médico começou a relatar tudinho, o que ele sentia, o que era, o que ele tinha que fazer. Ele ficou impressionado, né? Porque a moça se transfigurou e ele não tinha contado nada sobre o que ele tinha, né? São histórias, são pequenas histórias, muito rápidas, muito legal, muito interessante. É um livro de 1940, se não me falha a memória, que foi traduzido para o português. Acho que acabou, Norinho. Bom, aí como nós falamos em bilocação, tem aí alguns exemplos de alguns médiuns de bilocação. Francisco de Assis, Santo Antônio, Santo Afonso de Ligório, que nós vimos no livro dos médiuns, que o Kardec entrevistou ele. O Padre Pio, Eurípides Barçanufo, que nós também vimos. E Chico Xavier, que é a história dele ter ido na delegacia avisar que estava tendo algum problema lá. Então, esses são alguns médiuns de bicorporalidade que a gente tem conhecimento. Tem mais outros, né? Mas encerramos, né? Assunto da próxima semana, né? Próxima semana. Laboratório do Mundo Invisível. Isso daqui é impressionante, muito impressionante. Olha, não tem nada secreto que a doutrina espírita não esclareça. Vocês viram aqui. Nada é impossível, nada, dentro do conhecimento espírita, dentro da mediunidade. E todos nós temos mediunidade, já citei aqui. Nem todos somos médium ostensivo, mas todos temos. Já comentei anteriormente, todos nós dormimos e todos nós entramos em contato com os espíritos. Isso está no Livro dos Espíritos. Tem um livrinho muito interessante também, que ele não é grande, chama Universo e Vida. Esse livro é um livro bem interessante mesmo, que vai trazer para nós uma série de coisas que acontecem, muitas vezes inexplicável para aquele que não estuda o Espiritismo. Para quem estuda o Espiritismo não existe surpresa, não existe nada. Quando saiu a cronagem, todo mundo assombrado com a cronagem. O espírita não tem problema nenhum para o espírita. Quando o primeiro transplante de coração, todo mundo impressionado, porque agora a pessoa está com o coração do outro, ele vai agir que nem o outro. Espiritismo tranquilo. Então, tem muitos livros que explicam toda essa situação, mas são livros espírita. E a gente precisa ver a idoneidade, porque tem muito livro que são fajuto também, que a gente não deve acreditar, tem muita fantasia. Mas quem estuda o Espiritismo sabe discernir e conhece a lógica dos fatos. Quando nós conhecemos a lógica dos fatos, nós passamos a viver melhor. Nós vamos entender aquilo que se passa conosco. Olha quanta coisa que foi falado hoje aqui e que muitas vezes passa com a gente e a gente às vezes não entende. E é uma coisa muito simples. Por quê? Porque nós somos espírito. Nós estamos num corpo temporariamente, mas nós somos espírito. Então tudo isso é possível acontecer
com qualquer um de nós que estamos aqui. Basta que a gente tenha a percepção e a faculdade. Então, a semana que vem... O senhor falou de clone, né? Clonagem. Tem também os bebês de proveta, que está no livro lá, Transição Planetária, do Divaldo Franco. Aí fala, nossa, mas vai descartar tanto óvulo assim, né? Como é que pode? Os espíritos, não tem espírito? Não, eles falaram que lá eles tinham escolhido já quantos óvulos, quantos espíritos iam reencarnar. E o que eles iam usar, usavam. O restante era descartável porque não tinha espírito ali. Então, tudo bem explicadinho lá, a Transição Planetária do Divaldo Franco. Nós precisamos entender uma coisa. Deus é a inteligência suprema. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Não existe nada sem a permissão de Deus. Tudo que está na Terra é a permissão de Deus, até as coisas ruins. Deus permite porque vai ser experiência para nós. Uma experiência ruim foi uma coisa que não deu certo. Então, o que vai acontecer conosco, nós vamos tentar não fazer aquilo mais. Porque o mal é um erro. É um erro que a gente vai procurar não repetir, porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar mal. Ninguém quer ter uma vida ruim. Todos nós viemos aqui para sermos felizes e para ter uma vida boa. Então, a doutrina espírita dá essa condição para nós. Se a gente tem fé em Deus, se a gente crê principalmente em nós, porque muitas vezes nós não acreditamos em nós. Nós temos dúvida em relação à potencialidade que nós temos e todos nós temos uma potencialidade. Por isso nós estamos aqui, porque nós somos filhos de Deus e Jesus jamais mentiria para nós. Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas benéficas, inclusive. A nossa trajetória ia ser muito melhor. Então, por isso nós estamos aqui em nome de Jesus. Então, na segunda parte, nós vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e vamos focar naquilo que mais nos incomoda, que nós vamos receber ajuda. Que Deus nos ampare, que Jesus nos abençoe e vamos para a segunda parte. Nós estamos no Espiritismo e a gente esquece. O Apolo lembrou que hoje é aniversário do Kardec, uma data muito importante que trouxe tudo isso para nós. E realmente, aquele que conhece a obra do Kardec, que estuda e que entende, a vida dele muda. Aí depois vem Chico Xavier completando tudo, que é o próprio Kardec reencarnado, né? A gente sabe que tem uma trajetória aí. Então, Chico Xavier, e até tem uma mensagem muito interessante do Dr. Antônio Baduy Filho, Toninho, que é A Volta de Kardec. É muito interessante a mensagem dele. Ele recebeu em Minas Gerais. E tudo isso o Chico Xavier aprovou. Inclusive o livro Kardec Prossegue, Adelino da Silveira. O livro é tão importante, traz tanta coisa boa para nós, tantas passagens, que o próprio Chico Xavier andou fazendo ali dedicatórias desse livro e doando para alguns conhecidos dele. Então é muito interessante. E no final desse livro, porque tem muito espírita que não acredita ainda que o Chico Xavier foi Kardec, duvida ainda. Mas o Kardec fala lá, antes dele desencarnar, que ele voltaria no começo do século, que foi quando o Chico reencarnou, em 1910, para completar a obra dele. E o Adelino da Silveira encerra o livro dizendo para nós o seguinte, que ou Chico Xavier realmente é Kardec, ou o espírito de verdade se enganou, que seria impossível, né? Então, eu tive a oportunidade de ir em algumas reuniões do Chico Xavier, então a gente vê que realmente a complexidade das obras do André Luiz, por intermédio do Chico Xavier, só um espírito muito superior poderia receber. Tudo que a gente precisa está nos livros do André Luiz, que foi o que o Reinaldo colocou aqui hoje, com muita propriedade, principalmente no livro Libertação. Então, quem lê Kardec, Chico Xavier, não precisa mais nada. Ali já traz tudo para nós que nós precisamos. Então, os nossos agradecimentos ao Kardec, ao Chico Xavier, né? Em todas as trajetórias dele, que nós temos muitas revelações de reencarnações do Chico Xavier, foi muito importante para nós, e nós que estamos aqui, a nossa trajetória. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e é muito bom, gente, a gente estar junto, viu? Eu agradeço a vocês.